tempo em que a verdade foi escondida, em que as escrituras foram trancadas, em que a fé era vendida e a graça esquecida. As catedrais cresciam, mas o povo morria na ignorância. Os altares eram dourados, mas os corações vazios. O nome de Cristo era usado, mas sua cruz estava soterrada sob regras humanas. E a glória que deveria ser de Deus, estava sentada em tronos terrenos. Este livro foi silenciado. Este povo foi calado, mas o céu nunca ficou mudo. E então, uma tocha acendeu-se em Wittenberg. O monge enfrentou um império com pergaminhos e coragem. Uma reforma começou, não contra o mundo, mas a favor da verdade. Hoje, eles virão os 5 pilares, os 5 gritos, as 5 brasas que reacenderam o Evangelho. Durante séculos, a verdade foi abafada, a palavra de Deus escondida, a fé vendida, o povo oprimido por medo e culpa. A luz parecia ter se apagado. Sou a voz esquecida, sou o livro trancado, sou a palavra sufocada pelas tradições humanas. Falaram em meu nome, mas não me deixaram falar. Eles me prenderam, dizem que sou perigosa demais para o povo, mas quem teme da verdade é porque vive da mentira. Mas em meio à escuridão, Deus já preparava vozes. A palavra voltaria, e com ela, a reforma começaria. Muitos tentaram, mas poucos enxergaram, até que a fé adormecida começou a despertar. Uma pergunta ecoou no coração de um homem: como posso ser justo diante de Deus? Me disseram que eu só serei aceito se pagar, se merecer, se sofrer. Mas quanto o sofrimento basta? Quanto ouro compra o perdão? Foi então que eu li: o justo viverá pela fé. Não pelas obras, não pelo medo, não pelas moedas, mas pela fé. Então, a porta do céu não está mais trancada. Ela está aberta para todo aquele que crê. A fé verdadeira não é um esforço, é um descanso. E essa fé começou a incendiar corações. Depois da palavra, depois da fé, veio a revelação mais doce, a graça. Aquilo que ninguém pode comprar. Aquilo que Deus dá, simplesmente porque quer. Mas nenhuma bastavam. Eu ofereci boas ações, jejuns, sacrifícios.
mas meu coração ainda era podre. E então choveu, mas não uma chuva de castigo, mas de misericórdia. A graça caiu sobre mim e lavou o que eu nunca conseguiria limpar sozinho. Se é por graça, não preciso fingir perfeição. Se é por graça, não há lugar no mundo onde o amor de Deus não possa me alcançar. Não merecemos, mas Ele nos amou mesmo assim. Essa é a verdade que o mundo tentou esconder. Deus salva porque Ele é bom, e não porque nós somos. E onde a graça cai, tudo muda. O peso cai, o medo vai embora e a liberdade começa a florescer. Muitos nomes foram exaltados. Muitos rostos foram pintados em vitrais. Mas no meio de tantos santos e títulos, o verdadeiro Salvador havia sido esquecido. Disseram que eu precisava de mediadores, padres, santos, mártires, relíquias. Me disseram que meu pecado era grande demais para ir diante a Deus. Mas e o sangue? E o sangue que foi derramado? Ele não é suficiente? Não foi ele que gritou está consumado. Cristo não precisa de substitutos. Ele é a fonte, ele é o caminho, ele é o cordeiro. Somente Ele. A palavra sempre falou dele, desde Gênesis até a cruz. A graça e a glória é dele. A fé está nele. E se ele é suficiente, não precisamos de outro nome, de outro altar e muito menos de um outro sacrifício. O véu foi rasgado, a porta foi aberta e aquele que deseja entrar, entra. O trono de Cristo não está vazio. E o mundo, enfim, voltava seus olhos para ele. Durante séculos, os homens construíram catedrais altíssimas, mas suas almas continuavam presas ao chão. Inventaram indulgências. Venderam o céu. A fé virou moeda. A graça foi engaiolada. Cristo virou estátua. E a palavra foi acorrentada. Gritaram por concílios, construíram grandes catedrais, chamaram homens de santidade, mas esqueceram que a glória é de Deus. Esses tronos foram construídos com o suor dos pobres, com o medo dos analfabetos, com a culpa dos sinceros. Eles diziam: se pagar com ouro, terá paz, se plantar com lágrimas, terá misericórdia. Mas as escrituras não diziam isso. A Deus seja a glória, somente a Ele. Foi quando os céus se abriram, quando um monge ousou dizer não, quando martelos bateram portas e vozes comuns gritaram verdades eternas, quando os homens voltaram à Escritura, quando a reforma começou. A verdade não é um relicário e uma tocha. Não foi feita para vitrines, mas para iluminar o caminho.
que lemos em outra língua, que fechamos em templos, mas agora, palavra viva, iremos te ler com olhos lavados e te obedecer com o coração inflamado. Eu cria no que diziam, mas agora creio no que está escrito. Minha fé não está mais em homens, mas sim em Deus. Recebi, mas não mereci. Agora oferecerei graça onde houver condenação. Não serei apenas símbolo, nem apenas lembrança. Serei o centro, em cada canção, em cada culto e em cada promessa. A glória não será minha, nem da minha igreja, nem do meu título, nem da minha tradição. A Ele, somente a Ele. A reforma não terminou em 1517. Ela começa de novo, toda vez que alguém decide viver, somente para a glória de Deus. E a reforma não terminou em 1517. Ela começa de novo, toda vez que alguém decide viver somente para a glória de Deus.